Shalom Adonai. Você está no canal Vem para a Bíblia. É um prazer mais uma vez estarmos aqui para estarmos gravando mais um vídeo de um breve estudo para o nosso aprendizado e que com certeza vai servir para a sua edificação. Bom, Jesus é Deus? Uma pergunta. Jesus é Deus? Obviamente que eu vou te responder com uma base bíblica. Mas antes, eu vou lhe pedir para que você se inscreva no canal, se ative o sininho para estar recebendo os novos vídeos. Nós estivemos aí um tempinho parado, estivemos passando por alguns momentos difíceis, mas graças a Deus estamos voltando assim a regravar novos vídeos e vai ser uma bênção para estar abençoando a sua vida, as nossas vidas. E você compartilha esse canal e que Deus assim continue vos abençoando. Bom, Jesus é Deus. Sim, é óbvio que Jesus é Deus. Eu quero aqui deixar claro que a Bíblia ela não está preocupada em provar a existência de Deus. Não há essa preocupação com a Bíblia em provar a existência de Deus. É tão interessante que a ciência com Charles Darwin, com alguns cientistas, né, como o Darwin que criou a teoria do que o homem veio do macaco, etc., e também aquela teoria de que o homem veio de uma explosão, etc. E tudo isso a ciência sempre procurou desmentir a Bíblia. Mas eu quero aqui lembrar, a ciência não é, eu vou corrigir um detalhe, não é a ciência que procurou desmentir a Bíblia, alguns cientistas, porque a ciência ela anda junto, lado a lado com a Bíblia. A ciência, ela anda em parceria com a Bíblia. E alguns cientistas que criaram algumas invencionices, dizendo que o homem veio do macaco e tal, nada. Lá em Gênesis capítulo 1 diz, no princípio criou Deus. Bereshit barar Elohim. O verbo barar no hebraico é criar. Só quem pode criar é Deus. No princípio criou Deus, o Elohim, com D maiúsculo. Ou seja, Deus criou todas as coisas, Deus formou todas as coisas, e ponto final. O homem não veio de macaco, o homem não veio de explosão, não. O homem veio das mãos de Deus. Deus pegou o boneco de barro, formou ali, o homem soprou nas narinas, né, o Nefesh, né, o Nefesh Hayah, soprou ali no hebraico esse fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Bom, fica esse tema para um outro assunto, um outro vídeo, para estarmos tratando. Agora, sobre Jesus. Jesus é Deus? Jesus é Deus. Algumas linhas de pensamentos, alguns deturpam textos bíblicos, deturpam textos sagrados, entendendo o texto sem contexto, fora de uma hermenêutica apurada, uma exegese mal aplicada, que aí não é exegese, é uma exegese, porque exegese vem da palavra exakese. Ex é uma preposição que significa eu conduzo, e o termo regomai, que é eu conduzo para fora, tirado de dentro para fora. Então a Bíblia nós temos que entender ela de dentro para fora, porque ela por si só se explica. Quando é de fora para dentro, aí é exegese. Você vai dar a interpretação que você achar que tem que ser. Não, tem que ser desse jeito, é desse jeito. Isso é errado. Isto é a interpretação errada. A Bíblia, ela mesma explica ela mesma, com os seus contextos. Então alguns
como a doutrina algumas seitas, né, como alguns os unicistas, que diz que Deus é Jesus. Os unicistas dizem que Deus é Jesus. Nós acreditamos que Jesus é Deus. Parece um trocadilho de palavra, mas faz sentido aí. Ó. Eles dizem que Deus é Jesus. Nós acreditamos que Jesus é Deus. Porque os unicistas acreditam que Jesus é o Espírito Santo, Jesus é o Pai, Jesus é tudo. Jesus é os três. Nós acreditamos em três pessoas distintas uma da outra. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Mas nós não acreditamos em três deuses. Nós acreditamos que Deus ele é uno na essência, como está lá em Deuteronômio capítulo 6. Deus é uno, é um na essência. Quanto à personalidade, ele é trino. Mas isto fica por um outro tema também para nós estarmos assim discutindo. Agora hoje, nesse vídeo eu quero passar. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus e eu vou te provar bem breve, num vídeo para não ficar muito longo. Nós temos o texto muito clássico e muito claro na Bíblia de Filipenses, por exemplo, capítulo de número 2, do versículo 5 até o 11. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, D maiúsculo, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, humilhou-se até a morte, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e da terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus toda língua confesse que o Senhor, para a glória, né, de Deus Pai. Posso ter fugido alguma coisa do texto, mas é do capítulo 2, versículo 5 ao 11. Eu citei quase todo. Então, resumindo, a parte do versículo 6 diz: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Ali está mostrando que Jesus ele é Deus e pré-encarnado. É um pré-encarnado e depois Jesus encarnado. Jesus sendo Deus e depois ele abrindo mão da sua prerrogativa, da sua glória e se tornando homem, humano. Então, há quem acredita que Jesus é a primeira obra da criação de Deus. Então, Jesus foi só humano, Jesus foi o homem. Que Jesus é um anjo de quinta categoria, foi a primeira obra da criação de Deus, foi Jesus. Isto não é bíblico, não tem base bíblica, não tem fundamento bíblico. Jesus é Deus que abriu mão da sua prerrogativa e a natureza humana acoprou-se na divindade. Então, por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. No versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus, sendo Deus, ele se fez carne para morrer por morte de cruz, para cumprir as profecias e cumprir também Gênesis capítulo 3 e versículo de número 15. Pois bem, Jesus é Deus? Jesus é Deus. Já estou te provando com Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11. Agora temos mais um texto muito interessante, que é o Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 28. A partir do versículo 27, 28, 27. Jesus está ali após a ressurreição, está falando com Tomé. E falando ali que Tomé não estava acreditando que Jesus tinha sido ressurreto. E Jesus então: vem aqui, Tomé. Olha aqui o escravo, a marca do escravo nas minhas mãos. Né? Toca aqui do meu lado, porque ele tinha levado a lança afiada sobre o lado. Né? Então você toca aqui e vê. Aí Tomé no versículo 20 diz: Senhor, Senhor meu e Deus meu. Tu és o Senhor, realmente tu és o Senhor.
e tu és o Deus meu, com D maiúsculo. Ele usa o termo Senhor meu e Deus meu. Tratando-se de Jesus, o contexto está falando de Jesus, e ele está falando Deus meu. A passagem da história de Jairo, quando a filha estava morta, a Bíblia diz que Jairo se prostrou e o adorou. Jairo adorou ao Senhor. Outras passagens mostrando pessoas adorando a Jesus, adorando. Só se pode adorar, se prostrar, se curvar e adorar a Deus. E Jesus, ele é Deus. Também na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20, diz: e sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Verdadeiro Deus porque ele é Deus, e ele é a vida eterna. O Evangelho de João, capítulo 6, João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Jesus, ele é Deus. Veja que eu não estou aqui usando o texto isolado, eu estou usando contextos para a gente entender. Para fechar, livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, a partir do verso 6, diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre ele. E ele é o conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, com D maiúsculo. Olha só, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre ele. Aí diz que ele é conselheiro, o seu nome é Conselheiro, Príncipe da paz, Pai da eternidade. Se ele é Pai da eternidade, a eternidade é filha dele. Olha só, Jesus é eterno, Jesus é de eternidade a eternidade. Por isso que Filipenses capítulo 2, versículo 6, ele é pré-encarnado. Ou seja, pré-encarnado, ele é como Deus, sendo Deus. Jesus possui todos os atributos do Deus Pai. Onipotência, onisciência, onipresença. Ele é eterno, ele é soberano, ele é presciente, ele é onisciente. Deus, ele conhece todas as coisas. Jesus, ele é Deus. Então Isaías fecha dizendo: ele é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte. Jesus, ele é Deus. Para o vídeo não ficar muito longo, é óbvio, a gente poderia mostrar aqui uma série de textos e contextos para tratar deste assunto em relação à divindade de Jesus. Jesus, ele é Deus. João capítulo 3, versículo 16, o texto áureo da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enviou seu Filho, Jesus Cristo, que é Deus, que se fez carne, como eu disse em João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo, a palavra, Jesus, se fez carne. A natureza humana estava acoplada agora na divindade para se cumprir uma profecia que ele morreria pela humanidade e para nos dar direito de salvação e direito de vida eterna. Mais uma vez, não deixe de dar o seu link, compartilhar o canal, não deixe de dar seu joinha e não deixe de ativar o sininho para estar recebendo novos vídeos. E para nós é uma honra, um prazer muito grande estarmos aqui de retorno para a glória de Deus, trazendo aqui esses breves estudos, esses breves ensinamentos para desenvolver o nosso conhecimento. Que Deus assim vos abençoe. Fica na paz. Shalom Adonai.